tema cybercrime é um tema assim, fascinante, incrível, e é a nossa realidade. A gente não está fazendo um exercício de futurologia. São situações, são fatos jurídicos que acontecem em nossa vida, são fatos jurídicos que acontecem na televisão, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos. E eu vejo isso como um professor de juízes. Eu estou vindo agora da Paraíba, a gente estava com curso de cybercrimes com os magistrados, e nós discutimos muitas coisas. E eu gostaria de compartilhar com os senhores alguns desses assuntos. Eu achei assim os assuntos que eu vi como mais modernos, mais atuais e mais cativantes. Eu separei aqui 3. Né? Eu queria falar da infiltração de agentes, né, na questão da pornografia infantil, falar da Lei Lola, uma lei recente que modificou as atribuições da Polícia Federal, e umas questões sobre provas digitais, porque é muito importante verificar se o crime é praticado na internet, se o crime é praticado em um computador ou contra um computador, haverá um rastro digital. E como ir atrás desse rastro? Quais são os rastros que existem? Eu gostaria de fazer um panorama com os senhores em relação a esses 3 pontos. Em relação à infiltração de agentes em crimes de pornografia infantil, isso daí, antes mesmo de ter uma modificação legislativa, diversos casos em que a Polícia Federal, a Polícia Civil atuou infiltrada. Acho que um dos mais famosos foi a Operação Caverna do Dragão, que justamente a polícia atuou infiltrada numa rede de troca de arquivos chamada GigaTribe. Então, tinha lá possibilidade de você mandar arquivos, e o pessoal estava mandando arquivo de pornografia infantil. Então, um policial autorizado por uma ordem judicial, ele atuou infiltrado numa deixa eu ver se está aqui, não. Ele atuou infiltrado num grupo, né? E é um grupo específico para pornografia infantil. Ele criou um perfil de um abusador, entre aspas, e foi trocando informação, foi trocando foto, autorizado pelo juiz, para poder ir localizando os criminosos, e conseguiu desbaratar esse grupo com muito sucesso. Então, quer dizer, um trabalho de inteligência e um trabalho de infiltração. Nós temos aí, na imprensa, diversos casos em que a Polícia Federal atuou de forma muito precisa. E essa lei que modificou o ECA, né, essa lei recente, né, é uma lei que não funciona. Como? É 2008. De 2018, né? 8. Não, a lei que modificou o ECA agora da infiltração de agentes. É de agora. 2017. Essa lei ela trouxe uma seção para o ECA e permitiu a figura da infiltração de agentes. O curioso é que, normalmente, a gente pensa na figura de infiltração de agentes em outros tipos de crime, como, por exemplo, o tráfico de drogas, que tem uma previsão, ou que é muito comum das organizações criminosas. Mas, aqui, no caso específico dos crimes de pornografia infantil, e até mesmo os crimes da Lei Carolina Dickmann, envolvendo criança ou adolescente, são situações, senhoras e senhores, que muitas vezes nós não temos na prática um grupo, uma organização ou uma associação criminosa na forma do 288 do Código Penal. E aí vem uma questão interessante. O artigo 190-A, inserido por essa legislação, ele trata de uma série de requisitos para essa infiltração. Essa infiltração ela precisa ser precedida por uma ordem judicial. Essa ordem judicial ela deve definir como o agente infiltrado deve atuar, ou seja, o que ele pode fazer. Então, olha, você vai criar um perfil falso, você vai atuar na rede tal, e você pode trocar esses arquivos com os criminosos. Então, tem que ter essa delimitação até como uma forma de proteger juridicamente o policial infiltrado. Então, ela exige requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia, né? Deve conter a sua necessidade, o alcance das tarefas, né, justamente, né? E os apelidos que eles vão utilizar. Porque, normalmente, ninguém vai usar o nome próprio numa rede de pornografia infantil. Alfredo da Silva, Alfredo, não, você vai usar um apelido ou alguma coisa. No caso da Operação Dutchnet, da Polícia Federal, o policial infiltrado usou o apelido Sr. Miyagi, daquela do Karate Kid. Era uma foto, até era o Sr. Miyagi abraçado com o Daniel San, uma coisa assim meio caliente e tal, não vem muito ao caso. E aí acontece o seguinte, essa infiltração é por um prazo muito pequeno. A infiltração é por um prazo de 90 dias, podendo chegar, entre as renovações, até 720 dias. Vocês acham que isso é muito ou é pouco?
Porque se você tem um grupo, né, para você ganhar confiança, você tem que ser aos poucos. Não é assim do dia para o outro você já está no topo da pirâmide. Exige aí um trabalho aos poucos. Então, há uma crítica da doutrina que esse prazo seria muito pequeno. Deveria ter sido um prazo maior, porque nem é do dia para a noite que você tem um acesso a um grupo assim, especialmente que pratica um crime tão odioso. E mais ainda, né, a lei estabelece alguns conceitos jurídicos que já estão previstos no Marco Civil, né, conceitos os dados cadastrais, no caso especificamente do Decreto 8771 de 2016, dados de conexão, você tem alguma coisa parecida no Marco Civil, lá naquela parte conceitual do artigo 5º. E aí o que é interessante mostrar é o seguinte, né, que a infiltração do agente ela é muito parecida com a interceptação de dados telemáticos. A interpretação de dados telemáticos, previsto na Lei 9296 de 96, ela é última ratio. Você a utiliza quando não tem outro meio possível. Aí vem a infiltração de agente e diz o seguinte, você vai aplicar a infiltração de agente quando não tiver outro meio, né? A prova não puder ser feita de outra maneira. É a última ratio. Agora, qual dos dois você vai aplicar por último? A infiltração de agente ou a interceptação de dados? Fica aí um problema jurídico, né? Me parece que deve ser aplicado, por último, a interceptação de dados, porque a interceptação de dados ela atinge bens mais caros ao indivíduo que diz respeito à privacidade e intimidade. Então, imagine a polícia escutando uma comunicação de dados entre duas pessoas. A quantidade de informações que ela vai obter dessas pessoas, até de privacidade e intimidade, mesmo sendo, obviamente, legítimo, é gravosa. Há, digamos assim, entre aspas, um dano. E prosseguindo aqui mais um pouco, é interessante falar que esse procedimento vai ser tudo feito de forma sigilosa, porque, obviamente, os criminosos não podem saber que eles estão sendo objeto de um policial infiltrado. E o que é interessante em relação à infiltração de agente, nesse caso específico, é porque não há risco físico para o policial infiltrado. E esse tipo de conduta ela é muito aplicada lá fora, nos Estados Unidos, principalmente em crimes envolvendo fraude bancária. Aquele famoso site de vendas de cartão de crédito, o Dark Market, ele foi desbaratado por causa de um policial americano que atuou infiltrado. Então a infiltração é muito poderosa, especialmente quando o policial é treinado, ele conhece as gírias, ele sabe atuar naquele meio. Então isso é muito importante. E prosseguindo aqui ainda, é interessante falar que, olha que interessante o 190C. Ele diz, não comete o crime o policial que oculta a sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade dos crimes. O curioso é dizer o seguinte, que ocultar a identidade não é crime. O crime é falsear a identidade com a finalidade de provocar dano ou obter alguma vantagem. Então, esse artigo 190 a gente percebe data vênia que não foi muito bem colocado. E o parágrafo único, né, o agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Isso aí já é óbvio. Se tem um limite que é definido pela ordem judicial, se ele passa desse limite, ele pratica o crime. Isso aí é óbvio. Prosseguindo aqui mais ainda um pouco, né, no 190D, aí vem uma informação até que eu já falei antes, né, que o 190D ele permite que se crie uma identidade, uma carteira de identidade falsa para aquela pessoa que atua infiltrada. Mas, novamente, eu digo, quem atua infiltrado não vai usar o nome. Eu não preciso criar uma identidade, uma carteira de identidade falsa, nova, para um policial que vai agir infiltrado. Ele vai agir infiltrado por meio de um nickname, de um apelido. Então, eu vejo que o 190D ele acaba sendo sem aplicação, não faz muito sentido a aplicação dele. Outra coisa também que é muito importante é a seguinte, né, que uma vez concluída a investigação, né, todos esses atos praticados eles serão, né, depois encaminhados ao juiz e ao Ministério Público. Lá no Rio de Janeiro, né, nós temos a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática e eles têm uma forma de atuação muito interessante que eles denominaram de ronda virtual. Já viram falar? Ronda virtual é justamente como se a polícia fizesse uma ronda
essa ronda física, essa ronda presencial, ela faz a ronda em espaços abertos da internet. Então, ela vai numa página do Facebook aberta. Se a polícia verificar que houve aí um crime, ou então, de repente, ela encontrou questões de fotos de pornografia infantil, ela pode atuar ex officio, porque ela encontrou ali o flagrante. Então, essa figura da ronda virtual é uma figura bem interessante que tem sido levado até para outros estados da federação. E aí, outra questão também importante é o seguinte: nós não temos, nessa questão da infiltração de agentes, uma figura que existe na lei de organização criminosa. Né? Não tem na lei, no ECA, né, um artigo que diz que não é punível, no âmbito da infiltração, a prática do crime pelo agente infiltrado, nos limites da atuação. Então, embora pareça óbvio, eu acho que seria interessante ter essa norma no ECA para resguardar aquele policial que atua de forma criminosa, mas ele está amparado por uma proteção de uma ordem judicial. Então, deveria ter isso. Eu vejo que é possível, mesmo assim, fazer uma analogia, até porque é uma norma processual penal. Por ser uma norma processual penal, e ainda que se entenda que seja uma norma penal, seria uma norma penal que faz uma interpretação pró-réu, eu vejo que ela poderia, sim, ser aplicada no âmbito do ECA. Então, os senhores vejam o seguinte, que é uma lei nova, e ela vai aí verificar o seguinte: será que a partir dela nós vamos aumentar os casos da infiltração? Porque para aumentar os casos da infiltração é preciso que se capacite e se investigue e se invista nas polícias. E aí teria a ver justamente com o meu segundo tema, que é a Lei Lola. Essa Lei Lola é uma lei muito recente, que ela foi, de agora, deve ter 1 mês ou 2 meses. Essa lei teve o nome dessa senhora, a professora da Universidade Federal do Ceará, Lola Aronovitch, que ela é uma feminista, um atuante, ligada à esquerda, e ela começou a sofrer muitos ataques na internet. Ela chegou a fazer aqui, eu anotei, 11 boletins de ocorrência de ameaças que ela sofreu pela internet. O reitor da universidade recebeu uma carta dizendo que, se ela não fosse demitida, ia ter um banho de sangue na universidade. Ela procurou a Polícia Federal e, pelo que ela conta, a Polícia Federal falou para ela que ela não poderia atuar, porque a Polícia Federal só poderia atuar na hipóteses muito específicas, como pornografia infantil. E aí, a deputada Luziane Lins, do PT do Ceará, ela fez um projeto de lei, esse projeto de lei virou lei, e modificou a legislação que trata das atribuições da Polícia Federal. Né? Então, tem lá o artigo 1º da Lei 10.466 de 2002. Né? Diz, né, que, na forma do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, sem prejuízo de responsabilidade dos órgãos de segurança pública, rolados no artigo 144 da Constituição Federal, em especial das polícias militares e civis dos estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais. E aí vem, né, a alteração no inciso 7, quaisquer crimes praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino, definidos como aquele que propagam ódio ou aversão às mulheres. A primeira coisa, a Polícia Federal é obrigada ou ela tem uma faculdade para investigar? Eu vejo aqui que esse poderá do artigo 1º, eu vejo que é uma faculdade. Até porque ela não tem exclusividade. Aqui fala, sem prejuízo das polícias militares e civis. Porque a atribuição convencional é da polícia militar e da polícia civil. Ela não tem essa atribuição para fazer investigação originalmente. Passou a ter por causa disso. Mas qual foi o fundamento para tanto? Foi justamente o fundamento que até tem a ver com a Lei Azeredo. Vocês estão lembrados da Lei Azeredo? Teve a Lei Carolina Dickmann, né? Aquela maravilha, e depois veio a Lei Azeredo, a Lei 12.735 de 2012. É uma lei que foi quase toda vetada. A lei ficou quase uns 15 anos para ser aprovada, e quando o pouco que foi aprovado foi uns 2 ou 3 artigos. Um dos poucos artigos que salvaram foi o artigo 4º, que ele estabelece o dever do poder público de ter delegacias e órgãos voltados para a investigação dos crimes de informática.
Acontece que a gente não tem esse investimento, a gente não tem essa preocupação, a gente não viu a preocupação dos estados nesse investimento da polícia. E o que acontece? A Polícia Federal, por estar justamente ligada à União e ter um investimento muito maior, ela tem justamente um potencial, ela tem justamente uma capacidade, um instrumental muito maior para poder fazer isso. Então, a ideia da lei foi justamente essa, é permitir que esses crimes, que têm uma repercussão grande, eles possam ser investigados pela Polícia Federal sem prejuízo da Polícia Civil. E o curioso é dizer o seguinte, que eu entendo que não modifica a competência. A competência para processar esse tipo de crime continua sendo da Justiça Comum, estadual. Não é porque a Polícia Federal que investigou que o crime vai ser federal, não. Continua sendo competência estadual. Agora, o curioso é o seguinte, o artigo 1º diz que a competência vai ser a atribuição vai ser da Polícia Federal justamente naqueles crimes, né, em que houver repercussão interestadual ou internacional. Como a gente consegue verificar uma repercussão interestadual de um post de alguém que foi preconceituoso com a mulher? Qual é o critério? Eu preciso ter um critério objetivo. Não, olha, ofenderam a Lola lá no Ceará, mas o Walter lá no Rio de Janeiro ficou sabendo. Então, isso daí configura a repercussão a admitir a atribuição da Polícia Federal? E aí viu uma provocação. Eu posso fazer uma provocação? Vem uma provocação. Nós não estaríamos violando o princípio da igualdade ao estabelecer uma proteção para as mulheres? Estou só provocando, gente. Não quero brigar com ninguém, não. Hã? Mas é misoginia, né? Quer dizer, ou seja, eu estou criando uma atribuição para a Polícia Federal para justamente combater os crimes de ódio contra as mulheres. Mas e o crime dos ódios contra os homens? Os homens não sofrem ódio na internet? Ou aqueles que transgênero, etc., que ainda sofrem mais? Sim, os transgêneros também, né? Aí vai ser mais complicado. Aí eu só aumentou a polêmica. Não, mas isso aí... E até eu vejo também o seguinte, eu vejo que normalmente o tipo de violência... Esse é um discurso machista. Porque parte do pressuposto que a mulher é uma coitadinha que tem que ser protegida, não é respeitada. A mulher tem que ser tratada efetivamente como ser humano igual ao homem. Tem que ser respeitada como ao homem. Sim. Não é para ser... Quer dizer, não é a mesma coisa. Estatisticamente, a mulher é mais maltratada. Estatisticamente, situações como uma lei de Maria da Penha, é muito mais frequente haver violência física e violência psíquica contra a mulher. É mais frequente. Aí, professor, eu pego aqui um gancho. Se estatisticamente a mulher ela sofre muito mais violência, isso é uma realidade, o Brasil é um país machista, esse fundamento, esse fato não fundamentaria essa lei? A existência dessa lei? Até porque é o seguinte, é muito mais fácil você ofender pela internet. É muito mais fácil você... E para você praticar um crime de ódio pela internet, um crime contra a honra, um crime pela palavra, você não precisa de conhecimento informático. Uma coisa é você invadir um dispositivo informático, que exige um razoável conhecimento. Outra coisa é você praticar um crime de ódio. Basta você botar um post, criar um perfil, e tem vários casos. Eu até peguei alguns aqui, eu vou voltar. Isso aqui não é um preconceito? Isso, de qualquer modo, não obriga a que haja uma proteção exclusiva da mulher. Não tem que haver só proteção da mulher, haver proteção de todos os seres humanos. E essa foto seria misógina? Eu amo mamãe, não, mas a presidente Dilma e um jumento. Não preconceito aí? Goste-se ou não dela. Quer dizer, fazendo uma análise assim objetiva, não há um preconceito a ela, na figura de mulher, até de mãe? E até procurando, eu achei alguns sites de ódio. Esse rapaz aqui, eu esqueci o nome dele, ele era famoso por criar sites de ódio na internet contra mulheres. Ele cria o site, ele vai preso, aí ele é condenado, cumpre a pena, aí tem lá um direito lá dele, ele é solto, cria outro site. E ele escreve algumas idiotices do tipo essa.
Estuprar lésbicas é um esporte saudável que revigora a alma e libera adrenalina. Todos saem ganhando. Ele escreveu isso. Não foi uma coisa que eu fantasiei, isso eu peguei na internet e eu falei, não acredito. Olha que absurdo. Será que, de repente, esse comportamento não justifica a criação dessa lei? Gostando ou não da presidente Dilma, gostando ou não da Lula, será que, de repente, nós não precisaríamos de uma norma para tentar, ao menos, estabelecer uma igualdade? Porque muita gente criticou o seguinte, mas para que ali Maria da Penha? Porque tem muito homem que apanha da mulher. Mas, estaticamente, quem apanha mais, homem ou mulher? Sim. Sim. Não, interessante. Eu já vi um caso que aplicaram para um caso transgênero. Sim. Analogicamente, em matéria penal, já não dá. Mas, às vezes, será que a gente começa a criar analogia, a gente não está violando a segurança jurídica? Porque ele foi criado para aquele caso, só para provocar. Prosseguindo aqui, deixa eu ver se eu achei mais alguma coisa. Olha esse aqui. Abusar de meninas não é pedofilia. Elas vieram ao mundo para isso. Desse mesmo cara. Sim, mas esse tinha que ser a medida de segurança internado. Esse aí não tem jeito, esse rapaz. Sim, não tem nem oração, tem que ser o culto de descarrego, sessão do descarrego. Então, o que acontece? Olha o nome do site dele. Pua Hate Brasil. Em prol da filosofia do estupro. Em prol da filosofia do estupro. Aí o que acontece? Ele cria um site, hospeda num país desses aí que o Brasil, Tonga, né, que o senhor citou, Tonga, lá no mapa, não sei onde fica, mas deve ser bem longe pelo nome. Então o que acontece? Como é que você vai chegar até as informações desse site? Ou descobrir quem fez? É muito mais difícil. Então eu vejo que a Polícia Federal, por dispor de um ferramental, de pessoas mais treinadas, eu acho até que eu vejo que justifica essa lei e que é muito interessante. Outra coisa outro que eu achei na internet também, eu achei naquele site, no rede social Reddit, uma rede social que você tem várias comunidades, eu achei uma página só ensinando como estuprar. Esse aqui é Como se escapar do estupro, um guia de 14 partes. Escolhendo a droga para você apagar a menina, forçando o beijo durante o estupro, os prós e os contras de escolher, né, a parte melhor, qual é o seu kit de estupro. Então, veja, alguém que coloca isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Alguém que faz isso realmente está mal intencionado. E vai ter algum doente que vai tentar seguir isso. A informação está livre na internet, está de graça, está fácil de achar. E se a gente fala de informação livre na internet, eu acho muito importante a gente falar de prova em ambiente digital. É muito importante falar isso, porque a gente percebe o quanto essas empresas e esses sites detêm informações sobre a gente e o quanto, às vezes, um simples metadado ele pode ser suficiente para condenar alguém. Não sei se vocês já viram falar. Você sabe o que é metadado, não sabe? Alguém não sabe o que é metadado? Quem não sabe o que é metadado? Não tá? Você sabe, meu. Poxa, você. Você sabe mais do que todo mundo. Então, só para dizer assim, que faz de conta que ninguém sabia. Metadados seriam dados que descrevem outros dados, dados que qualificam os dados. Então, um caso clássico, se eu tenho uma foto, né, eu tiro uma foto, a foto é uma informação, e eu tenho aí o GPS, a câmera, o celular, elas são os metadados. E o curioso é que, embora pareçam dados insignificantes, já se viram para condenar alguém. Sabia disso? Tem um caso famoso nos Estados Unidos de um estuprador. A alcunha dele era BTK, Bind, Torture, Kill. É amarrar, torturar e matar. Então, ele só matava a mulher solteira. Ele ia na casa da moça, quando a moça saía, ia trabalhar. Quando ela voltava, ele a surpreendia, ele a amarrava, sufocava e se masturbava. Aí ele ejaculava e ia embora. A moça estava morta lá. Ele fez isso desde os anos 70. Ele atuou quase 40 anos.
E, digamos assim, no aniversário do primeiro homicídio dele, um jornal local da cidade onde ocorreu tudo isso fez uma série, uma retrospectiva da história dele. E ele mandou uma carta para o jornal. Ele imitou aquele serial killer zodíaco, que mandava carta. Ele mandou uma carta para o jornal, falando que ninguém ia descobrir ele nunca. O FBI foi avisado disso, ficou sabendo, e lá o CSI deles, lá, o pessoal, entrou em contato com o jornal e falou o seguinte: olha, estimula eles a conversar com vocês, estimula, continue colocando matérias. Aí o que aconteceu? Ele continuou mandando carta, e aí chegou um momento que ele estava empolgado: olha, se eu mandar um disquete para vocês, esse disquete pode ser rastreado? O jornal: não, pode mandar. Mandou o disquete com o arquivo do Word. Foi abrir o arquivo do Word, já estava autor, o nome do cara. Bastou pegar o cara: vem cá, fulano, mostra o DNA. A polícia guardou o sêmen dele desde os anos 70. Então cruzou o sêmen dele que estava guardado com o DNA dele. Olha, é ele. Está preso o cara. Ou seja, a prova principal foram os metadados no arquivo do Word, gente. Então não existe informação irrelevante na internet. Basta saber procurar e basta saber ver a importância dela. E aí a gente percebe o seguinte, por exemplo, Facebook e Instagram, quantas informações eles não têm sobre a gente? E você percebe um pouco sobre isso quando você faz o download dos seus dados. Vocês já fizeram isso? Eu fiz o download, você tem a opção de fazer um download dos seus dados do Facebook. O meu deu quase 1 GB. E veja bem, eu fiquei sabendo depois que o Facebook não entrega todos os dados que ele tem sobre você. Ele tem muito mais. Se você tem, por exemplo, um celular Android, ele tem o seu histórico de ligações. O aplicativo do Facebook. O aplicativo do Facebook, por exemplo, isso já está provado, na teoria conspiratória, ele deixa o microfone ligado, o seu celular ligado o tempo todo. Para quê? Não, mas a gente quer providenciar para você uma experiência maravilhosa de vida e tal. Bem, eu não confio muito nisso. E aí o que acontece? O que normalmente as informações que eles trazem para a polícia, o histórico de IPs, dados cadastrais, não é muito pouco. Ele não poderia informar mais coisa? Tipo qual? Tipo o quê? Conteúdo da conversa. Mas aí adianta até um pouquinho que eu falar. Eu digo aqui agora, o Facebook ele se recusa a entregar o conteúdo das conversas dos seus usuários. Sabe o que ele diz? Eu não posso. Porque tem uma lei americana que proíbe que eu faça isso. E aí você percebe, data vênia, uma certa má-fé aí. Porque a empresa, para ter direitos, ela é brasileira. Para ela gozar dos direitos do Marco Civil, inclusive o Marco Civil é uma lei extremamente benéfica para essas empresas, aí ele goza dos direitos. Mas os deveres trazidos pelo Marco Civil e pela legislação brasileira, ele não quer aceitar. Então, para os direitos, ele é brasileiro, mas para os deveres, ele é americano. Então, esse conteúdo eles entregam. Mas se ele guarda todo o meu histórico de conversa, dos meus chats, por que não pode entregar? Eu vejo aí, data vênia, uma má-fé nesse tipo de conduta. E aí o que a gente percebe é o seguinte: quando você analisa o histórico do pouco que ele entrega alguma coisa de IP, do histórico de IP, qual foi o telefone celular que aquela pessoa utilizou. Ele começou a fornecer agora o histórico de geolocalização. Né? E aí o que acontece? Ele não entrega o conteúdo das conversas para os juízes brasileiros, mas para os juízes americanos entregam. Por isso, né, até vou adiantar um pouquinho, teve um juiz que bloqueou o WhatsApp. Né? Estão lembrados daquela história? Eu até vou deixar isso em suspense, um pouco o João Kleber. Mas o juiz bloqueou o WhatsApp. E olha o fundamento legal. O fundamento legal é essa norma americana. Né? Diz o seguinte, que os provedores eles não podem entregar informações sem ordem judicial. Ainda que essa norma fosse aplicada, é a legislação americana. O que o Facebook e o Google diz é o seguinte: olha, toda informação que a gente pode prestar para vocês, o que a gente pode prestar, só pode ser feito mediante um procedimento formal que é um tratado de cooperação. Um tratado de cooperação, existe um tratado de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, é o decreto 3010 de 2001. Então, o que acontece? Imagina, o Facebook tem um escritório no Brasil. O Google tem um escritório no Brasil. Mas se eu precisar do conteúdo do e-mail do Google,
De acordo com o Google, eu teria que fazer um pedido, né, passando por um trâmite gigantesco, aqui no Brasil, para ir para os Estados Unidos. Mas a lei brasileira já não é aplicável, eles esquecem que existe o artigo 11 do Marco Civil. Se a empresa presta serviço para usuários brasileiros, se ela presta serviço para a gente, a nossa lei já é aplicável. Não precisa de qualquer tratado internacional, não precisa de nada. A lei já é aplicável. Então, novamente, aí eu vejo um pouco de má-fé da Tavênia nessa atuação. E no caso da Thaís Araújo, é um caso interessante, que o Facebook acabou voltando atrás no seu entendimento e entregou conteúdo das conversas. Era um caso em que a Thaís Araújo estava sendo ameaçada e sendo ofendida por questões raciais. Aí o Facebook voltou atrás. Mas aí foi um trabalho diplomático da polícia com o Facebook. Então, às vezes, é preciso também ter esse tipo de atuação. Outra coisa muito importante, né, quando a gente verifica a nossa relação com o Google, a nossa relação com o Google é uma empresa que detém muito mais informação que a gente possa imaginar. Né? Ela, quando entrega uma ordem judicial, quando ela cumpre uma ordem judicial, ela entrega o histórico de IPs, histórico de navegação, histórico de pesquisa, as fotos que você sincronizou, os arquivos do Google Drive, os metadados. É interessante até falar o seguinte, quando você tira uma foto, mesmo com o GPS ligado, e coloca no Facebook, essa foto vai para o ar sem os metadados. A pessoa que copia aquela foto e joga num site como metapix.com, você vai verificar que aquele conteúdo não tem os metadados. O Google diz que ele apaga o Facebook diz que ele apaga os metadados para preservar a privacidade e intimidade dos seus usuários. Mas voltando aqui ao Google, é interessante falar que ele entrega alguns reportes muito parecidos com isso. É um documento, né, de um usuário dando os IPs que ele utilizou, o GPS. Até porque é o seguinte, quando você tem um celular Android, portanto, um sistema operacional do Google, o seu celular ele é controlado de uma forma assim gigantesca. É um controle assim absurdo, é um controle assim que a gente não possa imaginar. Visitem esse site, Minha Atividade do Google. Quando você visitar esse site, você vai ficar apavorado da quantidade de informações que a empresa tem sobre você. Eu digo isso por dois motivos. Para que você tenha consciência de quanto a sua privacidade, digamos, eu não vou dizer que seja violada, porque você acaba cedendo, de quanto a sua privacidade é devassada. E outra coisa, o quanto essas empresas têm de informações que podem ser utilizadas como prova judicial. Porque se elas armazenam, isso pode ser cedido judicialmente. Então, por exemplo, eu vou ceder um pouco da minha privacidade, dividir um pouco com vocês. Então, veja bem, quando você entra no Minha Atividade, esse aqui, o Minha Atividade, ele diz todas as pesquisas que eu fiz. As pesquisas de imagem, todas as imagens que eu procurei. Ele diz ainda, né, pesquisas que eu fiz no Google Maps, quais os aplicativos que eu baixei, quais os aplicativos que eu apaguei, quais anúncios que eu cliquei. Mais ainda, eu posso descobrir, deixa eu ver aqui mais ainda, quais são os livros que eu baixei, a minha linha do tempo. Outra coisa aqui, olha, isso aqui tudo, olha que interessante, quando você clica aqui assim, você aperta e diz OK Google, né? E você manda o comando, OK Google, toca a música tal. A sua voz gravada fica lá armazenada no servidor do Google. Tudo que você fala para ele fica armazenado e você pode ter acesso. E aí você fala, eu vou apagar. Aí vem uma situação. Nós estamos cada vez mais hipossuficientes na nossa relação com nossas empresas. Porque você dá o comando para apagar, clica no ícone para apagar, você não tem certeza se aquele conteúdo foi efetivamente apagado. Você não sabe. A empresa pode ter armazenado, isso é uma prova. E o que é interessante, prosseguindo aqui, você veja que eu vou mostrar aqui. As minhas procuras do Google, elas estão armazenadas. Ele sabe. Tem um caso muito famoso nos Estados Unidos, foi da Maratona de Boston. Você lembra da Maratona de Boston? O atentado terrorista? Foram dois irmãos, eles fizeram uma bomba numa panela de pressão, que eles transportaram numa mochila e soltaram essa bomba de forma muito covarde durante a maratona. Aí, olha só a situação. Tinha um computador numa casa de família nos Estados Unidos. O computador era compartilhado pelo pai, pela mãe e pelo filho. O pai estava nervoso, foi procurar alguma coisa sobre a Maratona de Boston, o que aconteceu, o atentado terrorista. A mãe foi procurar receita de panela de pressão. E o filho, mochila. No dia seguinte, estava o FBI na casa deles.
Opa! Então você veja o poder que essas empresas têm e quando há interesse, elas atuam de forma célere, eficiente e rápida. Isso é interessante de comentar. Então, outra coisa interessante é que ele guarda o seu conteúdo de chat. Ele sabe qual foi o aplicativo que eu utilizo. Então, ele sabe que eu usei, naquele dia, o WhatsApp uma vez, às 3h53. Veja bem, são prints da minha tela. Não é uma coisa que eu peguei, é um teste que eu estou fazendo comigo mesmo. E o que eu acho assim talvez mais assustador, né, ele diz, inclusive, quais são os vídeos que eu vi no YouTube. Eu vou pular porque para vocês não ficarem em casa vendo. Eu jogo videogame, então eu vou pular isso. Então ele diz quais são os aplicativos. Eu já vou voltar, já que eu volto, pronto, para vocês olharem, pronto. Mas eu vou voltar então. Então o que acontece quais são os aplicativos que eu baixei? E o que eu achei mais assustador é o histórico do Google Maps. O histórico do Google Maps é realmente assustador. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu vou clicar aqui, vou mostrar. Olha só, essa aqui foi uma procura que eu fiz do ano passado, quando eu fui no Espírito Santo. Eu não tirei o celular do bolso. Ele diz quando eu peguei o avião, quando eu cheguei, aonde eu almocei. Ele diz qual foi o lugar que eu almocei. Onde eu deixei o carro. Ele sabe tudo isso. Sem precisar dar check-in, sem fazer nada. Ele sabe o local que eu tive. Ele chegou até a precisão de dizer qual foi o local do shopping que eu almocei. Agora, se a empresa não tem essa informação toda, eu não posso utilizar isso num processo? Eu falo, olha, eu estou sendo acusado de homicídio, eu não estive no local do homicídio. Então você pega lá o celular, eu posso provar com o meu celular, eu estava em outro lugar. Tudo bem que dá para se enganar e tal, coisa e tal. Mas aí o que acontece? É uma prova que pode ser utilizada. E essas empresas têm um poder muito grande na mão. Outra coisa que eu acho muito importante falar, olha só, ele falou, inclusive, né, até que a minha rua onde eu moro, vocês estão sabendo, mas se não conhece o Rio, então não tem como chegar lá. Tem aqui, olha, o tempo do voo, de tudo, o tempo até o aeroporto, o local que eu fui, aonde eu almocei, tudo isso sem precisar tirar o celular do bolso. É assustador. E aí vem uma questão muito interessante, gente, que é a seguinte: nós vivemos numa era em que a gente acha que a privacidade ela é um bem que está morrendo. Vocês se importam com a privacidade de vocês? Quem é que não se importa com a privacidade, levanta a mão. Porque não se importa. Por que a gente não se importa com a privacidade? Muita gente não está se importando com a privacidade porque acha o seguinte, não sei se é o seu caso, quem não deve não teme. Eu não tenho que esconder. Mas a privacidade não é uma coisa de esconder coisas ruins. Por exemplo, eu passei rápido o slide, que eu não queria que vocês vissem que eu gosto de ver coisa de joguinho. Opa, voltei. Mas o que acontece? É uma parte da minha vida que eu não quero compartilhar. Não precisa ser necessariamente uma coisa ruim. Mas nós estamos esvaziando a nossa privacidade. O interessante é que o Mark Zuckerberg, quando depois no Senado e na Câmara, teve um deputado que fez uma pergunta muito maldosa. O senhor pode revelar para a gente qual foi o hotel que o senhor ficou hospedado? Não. Pô, o cara que ganha dinheiro com tudo que a gente fala, não vai dizer o hotel que ele ficou hospedado? Ou seja, a privacidade dele vale muito, a nossa não. A nossa ele ganha dinheiro. A nossa ele ganha dinheiro. A dele é sagrada. Então a gente percebe que há um tratamento diferente. E a nossa privacidade vai servir como prova. Prosseguindo aqui mais um pouco, né? Olha que interessante. Existe o Google Password, que armazena todas as suas senhas que você tenha colocado automaticamente no Chrome. Então imagina a polícia quer ter acesso a um determinado serviço seu que ela não consegue hackear. Ela pode, por uma ordem judicial, ter acesso ao seu Google Passwords e, com isso, ter acesso à sua senha. Conseguiram entender? É como se fosse o seu banco de dados de senha. Tudo armazenado lá. Pronto. Por último, o WhatsApp. Eu acho interessante... Eu tenho quanto tempo ainda que eu tenho? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? 10 minutos? 5? Está tão ruim assim? Não, perdão. É piada de carioca. Então, indo para não cansá-los, eu acho interessante falar do WhatsApp. Eu vou falar rápido do WhatsApp, porque o WhatsApp ele fornece pouca coisa. Ele fornece o histórico do IP, ele fornece informações do smartphone, qual é o aparelho, ele passou a fornecer agora para a polícia a agenda de contatos do investigado, os grupos que o investigado faz parte.
E aí, interessante é que há uma jurisprudência, né, há uma controvérsia na jurisprudência se a polícia pode ter acesso ao conteúdo do WhatsApp de um investigado ou de um réu ou se é uma ordem judicial. Nós temos aqui duas correntes, né? Nós temos uma corrente do STF, que entende que não há necessidade de ordem judicial, ou seja, se a pessoa é presa em flagrante, automaticamente a polícia, já pelo poder de busca e apreensão, ela pode ter acesso a todos os documentos, documentos, inclusive o celular do investigado. E aí é um acordo do STF. Por outro lado, você tem um acordo do STJ, e o STJ até agora está mudando de posição, que há necessidade de ordem judicial. Até uma menção ao Marco Civil, porque o artigo 10, parágrafo 2º do Marco Civil, ele exige ordem judicial para acesso de comunicações armazenadas, né? E aí, uma coisa que eu queria falar para vocês é a seguinte, né? Que, olha que interessante, o WhatsApp ele não criptografa tudo, ele só criptografa o texto. Ele não criptografa o seu vídeo, a sua foto e o som. Até porque é o seguinte, se ele fosse criptografar, leva muito tempo para a comunicação, porque o processo de criptografar uma informação, dependendo do tamanho, é muito grande. Então imagina, aquele vídeo de aniversário do seu filho de 4 minutos, que você mandar pelo WhatsApp, aquilo ali ia demorar um tempão para criptografar. Então ele não criptografa esse conteúdo, ele só criptografa o texto, que é muito mais rápido. Mas ele não conta isso para a gente. Ele não conta isso para a gente. E eu digo isso não é um exercício de achismo. Pessoas que já fizeram teste de laboratório tiveram esse acesso e já fizeram isso. Outra coisa importante, deixa eu pular isso aqui, outra coisa importante, que tem uma DPF em trâmite, uma DPF curiosa. Curiosamente, ela foi proposta por um partido, né, o Partido Solidariedade, em defesa do WhatsApp. Olha que interessante, um partido político em defesa do WhatsApp por causa do bloqueio do WhatsApp, que os juízes determinaram. E eu vejo que muita gente criticou os magistrados porque dizendo que esse bloqueio foi feito de uma forma absurda, violou a liberdade de expressão. Até alguns acórdãos de tribunais que cassaram essas ordens de bloqueio falaram o seguinte: o bloqueio do WhatsApp trouxe caos social. Para mim trouxe paz. Foi um momento de alegria. Você tem que ficar pitando o dia inteiro. A pergunta: quantas pessoas morreram quando o WhatsApp foi bloqueado? Né? Houve prédios que pegaram fogo, crianças, né, pularam da janela. Não aconteceu isso. Realmente trouxe um dissabor, Mas o que a gente percebe é o seguinte: a empresa, infelizmente, não quer cumprir ordem judicial. Ela não quer cumprir ordem judicial. Ela diz que não tem acesso ao conteúdo da comunicação. E a gente começa a perceber que tem. Qual o exemplo? Eu estava conversando com meu irmão pelo WhatsApp, citando o nome de uma empresa, pelo texto. Quando eu fui ver, apareceu uma publicidade dessa empresa no meu Facebook. Como é que ele não tem acesso ao meu conteúdo? Eu nunca comentei nada com meu irmão, só naquele dia eu conversei com ele sobre a empresa. Eu acho que é muita coincidência. Se para mim não é uma prova de que a empresa tem acesso, ao menos ele é um indício muito interessante. Para prosseguir aqui, só para chegar na nossa última parte, que eu acho interessante falar, é isso daqui, a investigação em fonte aberta. O Marco Civil ele dificultou muito a atuação do delegado, da polícia e do Ministério Público na investigação, porque basicamente tudo para você ter acesso exige ordem judicial. E a investigação em fontes abertas, ela significa dizer que a polícia ela pode investigar com base na internet, no que está aberto, no que está livre, nas redes sociais, nos sites, nos bancos de dados. E aí que a gente percebe o seguinte, que ela não precisa de ordem judicial, ela é instantânea, ela é rápida, ela acompanha a celeridade da internet, ela possibilita combinações, ela normalmente são provas que são produzidas pelo próprio investigado. E aí até eu faço um merchan do livro do meu amigo Guilherme Caselli. Ele tem um livro muito interessante, ele não ganhou um centavo com isso, eu até vou começar a cobrar dele. É um livro muito interessante que ele mostra o quanto é possível você fazer investigação em fontes abertas. Por exemplo, o Facebook, quando você coloca o Facebook na língua em inglês, você tem a possibilidade de fazer procuras avançadas. Procuras muito avançadas. E aí a beleza de procura é principalmente para você fazer investigação de crimes. Eu vou dar um exemplo de corrupção. O cara, quando rouba, quando ele é corrupto, ele não vai esconder isso de ninguém. Ele vai ter que comprar uma Ferrari. Ele vai ter que mostrar isso para alguém. De que adianta você roubar se não mostrar para ninguém? Você tem que mostrar a Ferrari para alguém. Mas aí você pode ter... Aí aqui o cara vai falar, o meu perfil vai estar fechado. Mas o perfil da sogra está sempre aberto. Então você cruza com o da sogra, opa, ali, ó,
Está ali os sinais externos de riqueza. E eu digo para você o seguinte, diversos casos de corrupção no Rio de Janeiro, envolvendo a polícia militar, foram descobertos usando investigação em fontes abertas. O camarada ganhava R$2.000 e tinha 3 ou 4 academias de ginástica. Então, poxa, ele devia investir em Bitcoin, não é possível. Então, o que é importante é que você tenha a possibilidade de procuras avançadas, não apenas no Instagram, mas você também tem no Twitter, como eu falei para vocês, no Facebook. O próprio Google também dá um poder muito grande, né? E, por exemplo, eu fiz uma procura no Google, no Twitter, usando geolocalização. Então, eu procurei uma palavra-chave envolvendo a cidade de Aracaju, quando eu dei uma palestra lá. Então, olha o poder grande que a gente tem em investigação. Eu vejo que a perícia forense é uma técnica importante e não vai ser substituída. Mas eu vejo que, para alguns casos muito específicos, talvez a forma mais eficiente aí seja a investigação em fontes abertas, ou até case com a perícia forense. Né? Então, eu fiz uma pesquisa usando um Instagram também, que você pode fazer. Eu fiz aqui uma pesquisa da caixa de assistência de vocês. Né? Então, procurando pelo endereço, eu descobri essa moça aqui, ela trabalha aqui. Ela está aqui, conhece? Então, veja bem, ela não fez nada errado, gente. Tá? Ela é do bem. Então, o que acontece? Pelo local, eu fui chegando na pessoa, eu posso fazer, digamos assim, um histórico, um relatório, a partir do local. Então, teve, de repente, um quebra-quebra num estádio de futebol. O que eu faço? Eu pego um Instagram daquele horário para ver se alguém postou alguma foto de um quebra-quebra naquele momento. Então, essa é uma forma até, não só de investigação, mas da polícia ter a capacidade de atuar preventivamente. Dito isso, meus amigos, caminhando para a conclusão, eu vejo que o que a gente percebe é que o cybercrime ele exige do profissional de direito um conhecimento da tecnologia e do profissional da tecnologia um conhecimento também um pouco de direito. Tem que ser um trabalho interdisciplinar. Né? O direito no cybercrime ele casa muito mais ainda com a tecnologia. E aí, para deixar uma frase bonita, de tanta coisa ruim que eu falei, eu termino aqui com vocês com uma frase, né? Enquanto a vida há esperança. Né? Para terminar bem. Né? Muito obrigado, gente.